Fala galera, tudo bem? Sou o professor Aislan em mais uma videoaula aqui no canal Geografia Lúdica, né? Hoje nós vamos falar sobre o continente asiático, né? O continente asiático, que é um continente de extrema importância, né? Lembrando que a Ásia é o maior continente da Terra, né? Correspondendo a quase um terço das terras emersas do globo, certo? É também o continente mais populoso. Nele concentra-se uma população superior a 4 bilhões de pessoas, o que fez surgir ao longo do tempo uma grande diversidade cultural e também étnica. Em razão de suas grandes dimensões, o continente asiático apresenta diversidade de paisagens, como extensos desertos. E esses desertos a gente pode citar o da Arábia, que é quente e seco, e áreas extremamente chuvosas, como a Ásia monsônica, tá? No tocante ao quadro humano, encontra-se áreas superpovoadas, como o sul e sudeste asiático, ao lado de áreas despovoadas, como a Sibéria, né, ao norte da Rússia, uma área extremamente fria e gelada, tá? Na esfera econômica, a modernidade industrial do Japão e dos tigres asiáticos contrasta com a economia pouco desenvolvida da Ásia Central. Sobre a localização, né, sobre a localização geográfica, né, do continente asiático, antes da gente falar sobre o berço das civilizações, a Ásia limita-se ao norte com o Oceano Glacial Ártico, ao sul com o Oceano Índico, a leste com o Oceano Pacífico e a sudeste com o Mar Vermelho, que separa o continente asiático da África, certo? Destacam-se ainda o Mar Mediterrâneo, que banha pequena parte de suas terras, o Mar Negro, o Mar Cáspio, os Montes Urais e o Cáucaso, esses últimos considerados limites naturais entre a Ásia e o continente europeu, ok? Dentro dessa história de berço das civilizações, a história da humanidade teve profundas raízes no continente asiático. Foi lá que teve o início o cultivo de plantas, a domesticação de animais e o emprego de metais como cobre, bronze e ferro para a fabricação de vários utensílios, tá? Nessas grandes civilizações se desenvolveram no continente asiático, como a chinesa, o hindu e a mesopotâmica. Também na Ásia se formaram os primeiros estados, tá? População do continente asiático, tá? População do continente asiático, isso gera uma grande discussão sobre essas características, né, do continente mais populoso do globo terrestre, tá? A Ásia é o continente, igual citei, mais populoso do mundo, tá? Em 2017 apresentava mais de 4,4 bilhões de habitantes, né? E é justamente nesse continente que se encontra 5 dos 10 países mais populosos do mundo, sem considerar a Rússia, pois parte do seu território se localiza na porção da Europa, ok? Sobre a demografia asiática, né, o estudo das populações, né, podem compreender características étnicas, culturais, religiosas, além da dinâmica populacional pelo espaço geográfico, tá? A distribuição da população, né, corresponde basicamente a 60% da população mundial, e os países mais populosos é China, Índia, Indonésia e Paquistão, tá? Sobre as aglomerações urbanas, apesar de grande parte da população asiática viver no espaço rural, o continente apresenta grandes aglomerações urbanas, como Tóquio, no Japão, Nova Delhi na Índia, Xangai na China, Mumbai na Índia, Beijing na China, Dhaka em Bangladesh, Calcutá na Índia, Karachi no Paquistão e a Manila no território das Filipinas.
As grandes concentrações populacionais asiáticas localizam-se principalmente nas áreas litorâneas da China, do Japão, do Vietnã, Indonésia, Filipinas e da Índia, tá? Embora algumas dessas regiões interioranas próximas a grandes rios também vai apresentar uma grande diversidade, uma grande a disponibilidade de pessoas, como as margens do Rio Amarelo e o Azul na China e o Ganges na Índia e o Hindu no Paquistão, tá? Nós temos vários problemas urbanos, né, nesse continente asiático, pois essa ocupação ela representa uma ameaça aos recursos hídricos, muita água para a prática agrícola e o consumo direto, e ainda a questão da poluição pelo despejo de esgoto sem tratamento. Falta de planejamento, né, principalmente em países mais pobres, também conduz a crises nas seguintes áreas: as áreas da habitação, serviços e infraestruturas urbanas, que são extremamente precários, e sobre a mobilidade urbana, tá? Dentro desse contexto. Então, nós tivemos, para um controle até dessa natalidade, nós tivemos a política do filho único da China, que foi uma controvertida medida que durou basicamente 30 anos, tá? Vamos pegar, por exemplo, assim, ó, de 79 a 80, que era justamente para conter a exploração demográfica. O governo estabelece que casais tenham apenas um filho. As exceções, quase a totalidade das 55 minorias étnicas não precisavam obedecer. Casais das zonas rurais eram isentos se o primeiro filho fosse menina, tá? Em 2008, escândalos de aborto forçados levam a Comissão Nacional de Planejamento Familiar a reconhecer que essa medida precisa sofrer ajuste. Em 2012, caso de mulheres de 23 anos obrigadas a abortar aos 7 meses de gravidez, vai gerar repercussão internacional e é condenado pela Organização das Nações Unidas, que é justamente a ONU, tá? Sobre essa questão. Em 2013, a mudança permite que casais possam ter até 2 filhos se ao menos um dos pais forem filho único. E em 2015, né, na verdade, o Partido Comunista anuncia que casais poderão ter até 2 filhos, tá? Bem complicado, tá? Sobre essas desigualdades, né, existem muitas pessoas com baixo poder aquisitivo e também analfabetos devido à grande concentração de pessoas, tá? Japão, Coreia do Sul e Israel, quase 100% de alfabetizados, além de grande número de pessoas qualificadas. A desigualdade nos países pode ser comparada pelo índice de Gini, utilizado justamente para medir o grau de desigualdade na distribuição de renda dentro de um país, né? Nesse índice, basicamente, o 0 representa a igualdade absoluta e 100 representa a desigualdade absoluta. Então, é bem interessante esse conceito, tá? Na diversidade cultural, a Ásia destaca-se pela grande diversidade étnica, linguística e religiosa. E essa variedade se explica pela antiguidade do povoamento e pelos contatos e miscigenações ocorridos ao longo da história, tá? Os idiomas mais difundidos são o mandarim, o hindi, o árabe, o japonês e os idiomas eslavos e o ingleses, tá? Nós temos a polêmica sociedade em castas na Índia, tá? E nós temos os conflitos religiosos e territoriais atualmente existentes no continente, que são árabes e judeus na Palestina, tibetanos e chineses no Tibete e muçulmanos, hinduístas e sikhs na Caxemira, tá? É bem complicado essa questão do continente asiático, tá? As grandes cidades asiáticas e seus problemas eu citei, né? Gera esse continente, ele vai se destacar por possuir cidades mais populosas do mundo: China, Índia, Paquistão, Bangladesh. No entanto, parte dessas cidades apresenta diversos problemas urbanos de maior e menor gravidade, como poluição atmosférica causada pela enorme frota de veículos, insuficiente redes de abastecimento de água, tá? Falta de saneamento básico,
insuficiência de transporte público, moradias precárias. Tudo isso é um problema muito, mas muito grande no continente asiático, tá? A economia do continente asiático na Índia se baseia muito na agricultura, que é a prática subsistência itinerante, pouca tecnologia, queimadas de vegetação nativa, mão de obra familiar, justamente para ter essa questão dos países pobres. Na China, nós já temos a questão do plantation, que é a monocultura voltada para exportação, com grandes áreas, né, produtos tropicais, café, algodão, cana, chá, mão de obra barata e escrava, né, e é um país de clima tropical. É complicada essa questão, tá? Temos também a questão da jardinagem, que são as planícies alagáveis e relevo também irregular. Se tem esse uso da jardinagem nas grandes áreas, principalmente Índia, China, Bangladesh, que são os maiores produtores de arroz do mundo, que é a rizicultura. A pecuária é extensiva, principalmente nas regiões da Ásia Central e no Oriente Médio, que é o uso das estepes como pasto natural. A agricultura moderna já é praticada no Japão, porque áreas reduzidas e sem necessidade de acréscimo de terra. A agricultura intensiva com emprego de tecnologia, gerando automaticamente uma boa produtividade. E Israel, com um clima semiárido, também se utiliza dessas tecnologias, certo? Isso tudo para influir e influenciar essa questão do continente asiático, tá? Vou voltando aqui rapidinho sobre essa diversidade cultural, aspectos da população, né? São as grandes informações do continente asiático, tá? Do continente asiático, ok? Né? Nós temos a pecuária, né? Que os principais rebanhos são bovinos, suínos, bufalinos e ovinos. Na Índia nós temos o maior rebanho não comercializável do planeta. É interessante, Índia como o maior rebanho não comercializável do planeta, porque a vaca está associada à religião hinduísta, tida como símbolo da fertilidade, certo? O Japão é o país mais industrializado, né? Pois apresenta mão de obra especializada e também uma tecnologia de ponta, tá? Nós temos os tigres asiáticos, que é Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, tá? Porque eles têm uma industrialização recente e acelerada. Além disso, existem também, pessoal, os novos tigres asiáticos, que é Malásia, Vietnã, Tailândia e Filipinas, tá? Tudo isso dentro do contexto da Ásia, tá? Ok? A Índia se destaca pelos setores mecânico, têxtil, siderúrgico, né? Informática, microeletrônica e medicamentos. A Arábia Saudita, refinarias e indústria petroquímica voltada para exportação. A China, né, é um crescimento extremamente rápido e super elevado. Mão de obra barata e matéria-prima abundante. Mercado consumidor, pessoal, 250 milhões na classe média. Tá? Nós temos a questão da siderurgia, que são justamente os equipamentos eletrônicos, têxtil, né, a questão automotiva, fertilizantes químicos, alimentos processados, telecomunicação e construção. Na Turquia, nós temos a questão petroquímica, naval, automobilística e têxtil. Tá? Todos esses são os aspectos do continente asiático, um continente que tem uma grande demografia, apresenta grandes desigualdades social. Automaticamente vai vir os problemas urbanos devido a essa grande densidade demográfica e também um contexto muito interessante sobre a distribuição da população. Lembrando que China, Índia, Indonésia e Paquistão são os 4 países mais populosos do continente asiático, tá? Nós temos um contexto bem interessante da Ásia, que é a formação do Himalaia, né? O Himalaia, né, ele é a maior cadeia de montanhas do mundo, né, tem basicamente 8.000 quilômetros de extensão, e ele distribui-se por Butão, né, os países Butão, China, Índia, Nepal e Paquistão, além de ter as maiores altitudes da Terra, né, e é o conjunto de montanhas mais jovens do planeta, formado basicamente há 50 milhões de anos, resultado da colisão da placa continental indiana no sul do continente asiático, tá? Então nós tivemos alguns problemas no Japão, como o tsunami de 2011, o tsunami do Sudeste Asiático de 2004,
e outras questões a mais do continente asiático, ok? Pessoal, então se inscreve no nosso canal, curte, compartilhe, escute esse vídeo, anote as informações mais importantes e tenham todos um ótimo dia.